Hi guys, oi pessoas, Edson aqui em um vídeo especial, pois eu vou falar de um filme que eu amo muito, considero o filme 10 de 10, Hereditário, do Ari Aster. Hoje eu vou fazer uma análise do filme, mais uma crítica e curiosidade. Então, vamos lá. O filme começa com um funeral da mãe da protagonista, Anne, que ela está fazendo seu monólogo em homenagem à sua mãe, que acabou de falecer. Aí o filme apresenta alguns personagens que vão ser importantes para a trama, tipo Peter, a Charlie, o Steve apresenta toda essa cena e um detalhe dessa cena que é importante é que a Charlie está comendo chocolate. Aí o Steve chega perto dela perguntando se tem nozes no chocolate dela, que a gente vai descobrir mais tarde que ela tem alergia a nozes. O filme corta ele chegando em casa. Depois disso a gente vê uma cena entre um diálogo entre a Anne e a Charlie, porque a gente descobre que a Charlie era um pouquinho diferente. Aí tem uma cena que é muito boa que a Anne tá fuçando em algumas coisas. Aí quando ela tá saindo no quarto, ela vê a figura da mãe no escuro. Essa cena é muito boa, ela é muito bem construída e nem precisa de jump scare e trilha sonora pesada pra gente ficar meio assustado com essa cena. Aí a gente corta pra cena da escola dos filhos da Anne, o Peter e a Charlie. A gente descobre nessa cena que o Peter tem um crush por uma menina e o filme nem precisa assim ter diálogo expositivo para demonstrar que o Peter gosta dessa menina. Ele só dá um close, pove na perspectiva do Peter olhando para a bunda da menina. Aí também a gente corta para a Charlie fazendo uma parada bizarra, que ela vê um pássaro morto assim no arbusto e ela corta a cabeça dele. Aí o filme mostra uma mulher aleatória lá longe observando a Charlie. Aí a gente corta para a cena da Anne indo para um local e rapidamente a gente descobre que ela está fazendo uma espécie de terapia em grupo. Aí tem uma cena muito boa aqui com a Anne, que ela começa a falar um monólogo com a sua família que é meio conturbada. Aí a Toni Collette, a atriz da Anne, manda muito bem essa cena. Aí a gente corta pra cena do Peter e a gente descobre que ele é um nóia. Aí tem uma cena bizarra da Charlie, que ela escuta uma parada e vai olhar fora da casa dela. Ela vê de longe ali a mãe da Anne, a que morreu no começo do filme. Essa cena é muito bizarra, pois ela é muito bem construída. A trilha sonora desse filme é muito boa e o diretor sabe usar ela muito bem durante o filme. Aí a gente descobre que o Peter quer ir pra festa, uma festa aleatória ali que vai ter a crush dele. Aí ele pede o carro pra Anne. Porém, a mãe força ele a levar a Charlie. Aí a cena corta mostrando o Peter dirigindo o carro e passando perto de um poste que tem um símbolo estranho. Aí o Peter chega na festa e vai falar com o crush dele, vai pro quarto fumar maconha. Aí a gente vê a Charlie comendo um bolo. No começo dessa cena, no começo da apresentação do local da festa, as meninas que estão fazendo bolo estão cortando nozes. Ou seja, o bolo que a Charlie está comendo tem nozes e ela tem alergia a nozes. Aí do nada ela chega perto do Peter falando que ela não tá conseguindo respirar por causa da reação alérgica. Aí o Peter pega ela, bota no carro e leva na carreira pro hospital. Aí ocorre uma cena bizarra que pegou todo mundo desprevenido. É a cena da decapitação da Charlie, quando ela bate a cabeça no poste. Todo mundo ficou surpreso dessa cena. Ninguém esperava que ia ser desse jeito que ia acontecer. Aí tem um plano longo com um close na cara do Peter. Esse plano longo exalta muito bem que os sentimentos que a gente tá nessa cena. Depois a gente escuta, não vê a cena, escuta a Anne vendo o carro e se deparando com a Charlie sem a cabeça. Aí corta pra uma cena da escola que o Peter tá fumando maconha com os amigos dele. Aí ele começa a sentir uma falta de ar. Essa cena é muito boa. Eu adoro muito que esse ator consegue transmitir bem, assim, todo o trauma psicológico que ele tá sofrendo. Mas que algumas pessoas acham ele, assim, a parte mais fraca em questão de atuação em relação aos outros personagens, pra mim, ele manda muito bem. Aí a gente vai para a Anne indo pro local onde ela faz terapia em grupo e ela encontra uma pessoa que vai ser relevante para a trama que se chama Joanne e fala com ela e tal, dá um cartão para ela com o endereço dela para caso ela quiser desabafar. Se você precisar de alguém para conversar, porque todos precisam.
Aí a Joanne se apresenta como uma pessoa assim, uma pessoa que vai ajudar caso ela esteja passando um momento difícil. Aí corta pra cena quando a Anne, quando ela tá cuidando dos dioramas dela, ela derruba a tinta sem querer e a tinta cai logo num cartão que a Joanne mandou pra ela. Aí ela dá um gatilho e faz com que ela tenha vontade de fato ir na casa da Joanne. E ela vai. Aí tem uma conversa entre a Anne e a Joanne. A Anne meio que desabafa nessa cena com ela. Aí depois o filme mostra a Joanne fazendo um diorama da cena da decapitação da Charlie. Aí o Steve, o marido dela, chega, começa meio que a repreender um pouco ela por ela estar fazendo isso. Aí tem a cena do jantar, que eu acho muito boa. Essa cena aí se sustenta muito pela atuação e pelos diálogos. A cena ocorre de boas, assim, parecendo um jantar normal. Aí depois escalona para uma parada muito pessoal entre os xingamentos entre a Anne e o Peter sobre a Charlie. Aí tem uma parte muito boa que tem que ser citada que ele fala. Ela não queria ir para a festa. Aí aluga um triplex na cabeça da Anne e ela sai do jantar. Aí a Anne encontra a Joanne no supermercado e a Joanne fala que ela conseguiu se comunicar com seu filho de maneira assim espiritual. Aí convence a Anne a fazer a mesma coisa. Assim, convence a Anne a ir na casa dela para ela ver todo esse processo. Aí a gente corta a cena da Anne e da Joanne. E a Joanne fazendo contato com o filho dela que faleceu. De fato, o filho se comunica com ela e a Anne fica em choque. Então, depois dessa cena, a Joanne meio que ensina a Anne como se faz essa espécie de ritual para se comunicar com a sua filha, a Charlie. Até uma cena de um sonho bizarro da Anne que ela tem com o Peter. Ela vê o Peter cheio de formiga na cara. E depois relembra meio que um trauma dela meio que tentar matar o Peter incendiando ele. Esse pesadelo é muito bom, que dá mais camadas para o filme. Não é um pesadelo para dar susto gratuito, sabe? Aí a Anne convence o Peter e o Steve a fazer o ritual da Joanne. Aí de fato meio que funciona, mas só que acontece algumas coisas meio estranhas nesse processo. E um momento específico dessa cena é que a Joanne meio que começa a ouvir a mãe dela e ela começa a gritar, meio possuída. Aí o Steve joga um copo d'água na cabeça dela. Aí todo mundo atua muito bem nessa cena. Tanto o Steve, a Anne e o Peter, todos mandam muito bem nessa cena. Tem uma cena bizarra que ocorre depois. É do Peter meio ficando a Blu-ray das ideias. Ele enxerga ele num vidro ao lado, a sua cara, só que rindo. Aí o Steve liga pra Anne. Aí nessa cena meio que o Steve repreende a Anne colocando a culpa nela. Aí ela surta e quebra os dioramas que ela estava construindo. Aí o Steve chega em casa e tá tudo quebrado ao redor. Aí tem uma cena do Peter que ele tá deitado na cama e ele chega a Charlie no canto da sala. Essa cena é muito boa. Aí no final dessa cena do pesadelo do Peter, a gente vê duas mãos puxando o pescoço dele. Aí ele acorda e vê que a Anne tava do lado dele. Aí mostra uma cena muito boa do caderno da Charlie que ela desenhava, aparecendo o rosto do Peter, um X no olho, simbolizando meio que a morte dele. Aí a Anne tenta queimar esse caderninho e ela percebe que quando ela joga na lareira, ela meio que começa a pegar fogo o braço dela. Aí ela tira o caderninho, apaga o fogo dele e o braço dela para de pegar fogo. E a gente correlaciona que o caderno está relacionado com ela. Aí a Anne tem um surto de lucidez e vai lá cobrar a satisfação da Joanne, porém o apartamento dela tá trancado. Aí a cena mostra uma foto do Peter e um triângulo ao redor dele e também os bonecos bizarros que a gente pressupõe seja assim em relação a Charlie. Aí a Anne vai na casa dela olhar as coisas da mãe dela que tava numa caixa de papelão. Ela descobre umas paradas meio bizarras relacionadas ao satanismo, o Paimon. Ela vê um álbum de fotos, ela vê que a mãe dela tinha vários amigos estranhos. Em uma dessas amizades está a Joanne. A Anne fica em choque. Aí, então a Anne vai no sótão para ver o que tem lá, que ela pressupõe que tem alguma coisa escondida lá e encontra o corpo da mãe dela dali. Aí a cena corta para o momento, eu acho que um dos momentos mais marcantes do filme é do o demônio entrando dentro do Peter e ele ficando todo abrubé das ideias e maluquinho. A gente percebe que ele quebrou o nariz e tá desmaiado. Então a Anne manda o Steve ir no sótão para ver a mãe dela, que
de alguma forma ela tá lá em cima. O Steve fica meio que em choque. A Anne começa a falar sobre o caderno, que tem que jogar fogo no caderno para acabar essa espécie de maldição. Ela tenta convencer ao máximo o Steve. Aí o Steve se nega. Então a Anne por si só pega o caderno e joga no fogo. E que quem queima totalmente não é ela, e sim o Steve. O Steve começa a pegar fogo do nada. No final dessa cena, a gente percebe que meio que o demônio entrou na Anne. E a cena corta para a noite, mostrando o Peter acordando na casa. Aí chega lá na sala de estar e vê o Steve todo carbonizado. Aí ele olha, percebe uma presença estranha, era da mãe dele possuída. Aí começa uma perseguição da mãe dele, correndo atrás do Peter. Aí o Peter corre na carreira para subir em cima do sótão. Aí o Peter começa a dar uma olhada no sótão e vê uma foto dele com os dois olhos furados ao redor do local onde ali a mãe da Anne estava. Aí ele olha para cima e vê sua mãe tentando cortar o pescoço e ela consegue. Aí quando ele olha pro lado, vê o três velhos pelados indo para ele. E ele surta e pula da janela. Aí a gente meio que percebe que ele morreu, pois o demônio Paimon entra no corpo dele. Ele vai até o quarto da Charlie, a casa da árvore da Charlie. Sobe lá e tá todo mundo meio que cultuando ele. Tá o corpo em decomposição da Lee, tá o corpo sem cabeça da Anne. Aí tá a Joanne também. Aí tem um breve monólogo falando que o Paimon entrou no corpo do Peter, que o ritual deu certo. Aí o filme acaba. Esse filme é muito bom. Aí vamos para algumas curiosidades do filme. Yeah! No decorrer do filme aparecem uns nomes que você não faz ideia do que significa. Os cabras que pesquisaram não sabem ao certo o significado exato dessas palavras, porque ela é meio subjetiva, assim, se conectar às três. Uma das interpretações, assim, que a gente conclui, baseada no filme, é que essas palavras estão relacionadas à necromancia / conjuração de demônios. Aí tem uma cena sutil, quando o Peter vai no quarto com a crush dele. Aí tem duas meninas assistindo um filme e mostra uma cena de guilhotina. Essa cena dá pista do que vai acontecer posteriormente, que é o da decapitação da Charlie. Aí tem um detalhe da hora também, quando a Anne chega no quarto da Joanne e vê um tapete lá. Ela até comenta rapidamente. Esses tapetes eu acho que é do estilo que minha mãe que fazia quando ela era viva. Ela trabalhava com isso. A gente descobre mais tarde que, de fato, a Joanne e a Lee eram amigas. Também falar que o filme era para ser um filme mais longo e ser um drama de fato, e não um filme de terror. Pelo que eu pesquisei aqui em entrevista do diretor, que ele sempre tenta transmitir nos seus filmes uma situação da vida dele. Ele fez isso com Midsommar, que o Bill tem medo, acho que até com o novo dele, Eddington. Ele pega meio que uma situação da vida dele e tenta transmitir no filme. Nesse caso foi os problemas familiares que ele estava passando. Aí ele quis transmitir isso para o filme, que seria primeiramente um drama longo de mais de 3 horas. Aí ele pensou que esse drama poderia ser bem explorado em um terror. Aí ele colocou os elementos de terror dentro meio que desse drama. Aí tem um monólogo do começo do filme da Anne, que ela falando da sua mãe e tal. Aí tem um detalhe sutil nessa fala que dá pistas, assim. Na segunda vez que você vê, você fica, agora entendi essa parada. Que é em relação quando ela fala que tem muitas pessoas desconhecidas que não faz ideia que foram ao velório dela. Quando você assiste o filme e percebe esse diálogo, você entende que as pessoas que estão ali, que ainda não faz ideia de quem são do ocultismo que ali fazia. Aí o Ari Aster também falou em entrevistas que ele queria fugir assim dos símbolos padrão relacionados ao terror, demônios. Ele negou que queria fazer, por exemplo, o símbolo ser uma cruz invertida para representar o demônio. Aí ele buscou uma espécie de um demônio assim, série B, que quase ninguém conhece. Tem dois detalhes sutis que eu não posso deixar de comentar. No começo do filme, quando a família chega na casa deles depois do funeral, aí você, se tiver de fones, você vai escutar uns passos. Ou seja, esses passos são dos ocultistas lá no sótão preparando todo o terreno para trazer ali, lá. E tem também quando o Peter tá respondendo um zap à noite, aí tem uma cena de fora, aí tem uma espécie de respiração aparecendo na esquerda da imagem.
Ou seja, era dos ocultistas observando ele. Aí se você reparou bem em uma cena, a cena do derramamento da tinta da Anne, aquela cena que ela tá fazendo os dioramas, se você prestar muita atenção, ela não derruba a tinta derruba sozinho. Se você prestar muita atenção nessa cena, você vê uma luzinha azulzinha no canto da sala, aí depois, misteriosamente, a tinta cai. A gente sabe que essa luz azul está relacionada ao Paimon. Aí quando tem o brilho azul lá no canto, a tinta cai, é o Paimon interferindo na família. Aí tem um panfleto que aparece na correspondência da casa da Anne. O último panfleto está relacionado a uma espécie de ritual chamado para os céticos, um evento esotérico, talvez. E a gente sabe que foi mandado pelos ocultistas para tentar chamar a atenção da Anne. E também acho que todo mundo já sabe que o Peter, naquela cena da escola, quando o demônio entra no corpo dele, ele se machucou real nessa cena. Ele deslocou um pouquinho a mandíbula. Aí tem a cena da hora, quando o Steve chega na casa, depois da Anne ter quebrado todos os dioramas, quando ele tá chegando no quarto dela, ele fala: que cheiro ruim é esse? Deve ser o cheiro, assim, da bagunça que a Anne fez no quarto. Mas não, ele estava falando do cheiro da mãe em decomposição no sótão. Se você prestou atenção no final do filme, quando aparecem as pessoas peladas, ocorre um efeito sonoro de sino. Isso foi utilizado, pois isso é uma espécie de saudação ao demônio Paimon, já que o nome Paimon vem do hebreu Pom, significa uma espécie de som cintilante ou um pequeno sino. Então, no contexto do filme, quando aparece os véi e ocorre o efeito sonoro do sino, meio que eles estão meio que dando uma leve saudação para o Paimon. No final do filme, a gente vê uma parada que tá dizendo assim: Rainha Li, pois toda essa parada, todo esse ritual era para ser uma espécie de casamento entre a Li e o demônio Paimon. Tem até naquelas fotos, ela com uma roupa de casamento, o vestido de casamento, enquanto os ocultistas jogam moeda nela. Espero que você tenha gostado desses detalhes que eu citei, dessas pequenas curiosidades. Então deixe nos comentários sua opinião ou até alguma curiosidade que eu não percebi. E até o próximo vídeo.